O que traz a instabilidade é a corrupção, e não o enfrentamento da corrupção. O problema não está na cura, mas sim na doença. Sérgio Moro. Paulo, o Moro, em relação ao pensamento político dele, é uma incógnita, né? Ninguém conhece muito, ele nunca foi de se pronunciar muito, até porque ele veio da magistratura, ele era um juiz ligado à Operação Lava Jato, e assim ele ficou nacionalmente famoso e querido, né? Tratado por muitos como herói, por muitos mesmo. E nunca importou muito, e nunca ninguém teve muita curiosidade de ir atrás, saber o que ele pensava sobre aborto, legalização de drogas, desarmamento, homeschooling, PEC dos precatórios, privatizações. Não era disso que se tratava, né? Ele era um juiz, enquanto juiz ele tinha que tomar decisões objetivas com base nas evidências e que foram decisões corajosas. Eu lembro de ter debatido muito isso à época com alguns pares, dizendo não fez mais do que obrigação, né? Não é tão simples assim, porque no Brasil o juiz que faz a sua obrigação de forma correta, ele compra briga com figuras muito poderosas e isso tem um custo altíssimo. Eu entrevistei recentemente, inclusive, um promotor que anda repleto de seguranças, não tem mais vida, porque tomou decisões que vão contra o PCC, por exemplo. Então não é trivial. Você fala, só cumpriu a sua obrigação, não fez mais do que o que era para fazer no cargo. Bom, por que antes não faziam, né? Então, eu nunca vi o Moro à frente da Lava Jato como apenas um burocrata, né? Eu acho que ali ele realmente se destacou e foi merecedor de todos os aplausos e reconhecimento, né? Tive a oportunidade de estar com ele em alguns eventos, por exemplo, o Fórum da Liberdade no Sul, que é o principal evento liberal, e vi como ele foi tratado, como ele foi ovacionado quando chegou, né? Isso foi ali, eu não lembro exatamente de cabeça o ano, Paulo, mas foi ali no auge, né, das prisões e tudo, né? Então, e ele também sempre foi muito discreto como juiz em relação ao que ele se manifestava fora dos autos, né? Ele sempre tomou esse cuidado. Então, como juiz, Moro merece aqui todo o meu reconhecimento, né? De brasileiro e de alguém que vê nele ali um papel preponderante para essa tentativa de moralização da coisa pública no Brasil. Aí ele vira ministro do Bolsonaro. Bom, empolgou muita gente, né? Falou, pô, esse governo realmente vai ser diferenciado. O ministério quase todo sendo montado com base técnica, sem ser porteira fechada, sem ser feudo de partido, sem ser toma lá da cá. Tereza Cristina, Ricardo Salles, Marcos Pontes, Paulo Guedes e Sérgio Moro, né? Aglomerando ali justiça e segurança. Falei, caramba, né? Pô, incrível. Alguns questionaram à época se era a coisa certa a fazer. Eu mesmo mantive essa dúvida, porque, poxa, por um lado eu fiquei muito feliz, porque alguém que fez o que ele fez para o país, indo tentar fazer ainda mais ali na política, né? Por outro lado, realmente você estava dando um passo arriscado, ousado, e que ia alimentar, inclusive, narrativas da oposição e do PT de que ele tinha viés, né? De que ele era bolsonarista, coisa que ficou claro para todo mundo que nunca foi a verdade, nunca foi o caso, né? Inclusive, o convite mesmo foi muito fortuito, né? Bolsonaro quis esse símbolo no ministério, sabendo, inclusive, da possibilidade de torná-lo indemissível. Bom, acabou que ele quis sair, saiu da forma que saiu, jogando caca no ventilador, prometendo o fim do governo, levando todo mundo ao desespero. Deputada Carla Zambelli, por exemplo, né, que tinha uma proximidade maior com ele, convidou ele, inclusive, para padrinho do casamento, e ele vai lá e sai da forma que saiu, atirando no meio de uma pandemia, e vem a público a fatídica reunião, da qual, inclusive, ele se retirou antes do término, né? E o que vimos naquela reunião, que decisão do
aposentado decano da corte, Celso de Mello, nós todos pudemos acompanhar 2 horas ali, mais ou menos, de conversa, de bate-boca e discussão ministerial para consumo interno, né? O que vimos ali foi o quê? Um presidente junto com a equipe ministerial preocupados com o Brasil em não cometer estelionato eleitoral, com liberdades básicas e blá blá blá. E aí a gente olhou e falou, opa, a postura do Moro ali foi esquisita, né? Então, assim, aí ele sai dando entrevista para emissoras que são arquirrivais do governo, fazem campanha de oposição mesmo, vira blogueiro de um site que cá entre nós é decadente, virou site de fofocas, né? Vira colunista lá da revista desse site. Tudo errado, né? Assim, quem é Sérgio Moro, né? Aí começa a lacrar nas redes sociais, a ponto de muita gente brincar que era a esposa dele, Rosângela, quem estava escrevendo em seu lugar. Vira uma espécie de Luciano Huck das redes sociais, né? Tudo muito calibradinho para agradar uma certa elite cosmopolita, consumidora de bolhas progressistas, entre aspas, antes que o Fiuza me taque pedras, com toda razão. E assim, quem é esse personagem? Aí começam a questionar, né? Quem é Moro, o que ele pensa, e para além da esfinge, começa a surgir assim um formato de figura que a gente vai montando nesse quebra-cabeça que cá entre nós é total anticlímax, total decepção em relação às expectativas que criamos lá atrás, eu e muita gente, né? Então a decepção ela vem numa crescente bizarra, né? Aí agora, como se não bastasse, o Moro tenta bancar o descolado, anunciando a ida, o fim da surpresa, e a ida dele é um congresso para ser entrevistado ou para entrevistar o Danilo Gentili, um humorista que tomou partido também e virou um personagem, em minha opinião, para lá de lamentável, né? Ele vai descobrir se Danilo Gentili vai ser mesmo ou não candidato a presidente. Um congresso do MBL, que é um grupelho que Bruna, eu não vou nem entrar na questão do MBL ter ou não corrupção. Eu vou dizer que o MBL expôs a público a farsa que é como movimento liberal. Só isso já basta. Só isso já basta. A postura do MBL hoje é uma coisa patética. Patética, né? Eles derreteram. Ninguém mais sério leva o MBL a sério, né? Eles sempre foram meio que uma espécie de braço tucano ali, né? São muito próximos do Dória e tudo, mas a postura deles, né? A demagogia, o Kim Kataguiri ao lado de PSOL, de PT, pedindo impeachment o tempo inteiro do presidente a troco de nada, colocando cruzes na praia para lembrar dos mortos por Covid, como se isso fosse culpa do Bolsonaro apenas. Então, quer dizer, cada postura do MBL, uma atrás da outra, é uma coisa assim que não dá mais para dizer que decepciona. O MBL já morreu faz tempo para qualquer pessoa sensata. E o Moro cola neles. Quer dizer, esse é o Moro descolado, né? Com um carisma de... como é que eu posso fazer aqui uma analogia? O carisma de uma porta, né? O carisma de animador de velório, né? Assim, quer dizer, vamos lá, com uma péssima dicção, mas tudo é detalhe, né? Só para lembrar que em política costuma ter alguma relevância isso, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta original para a Bruna, não foi para mim, mas eu acho sim que tem uma característica bastante regional aí, né? O Paraná é um estado, apesar de um estado com vários méritos, estado mais rico do que a média e tudo, é um estado menor, né? Não está ali no eixo Rio-São Paulo e tudo. Então existe um bairrismo. Existe alguma postura mais provinciana em muitos, né? E o Moro, ele captura um pouco isso que eu percebo, pelo menos dos meus colegas curitibanos ou paranaenses, né? Então, assim, cá entre nós, Paulo, Moro, ele oferece algum tipo de ameaça pelo recall da Lava Jato, pela bandeira
da ética, né? Mas o máximo que ele vai conseguir, porque ele é odiado pela esquerda, né? Talvez ele tenha que subir num palanque aí com alguns desafetos, né? Já que ele está se aproximando pelo Podemos do União Brasil, do DEM, do MDB, né? Mas o máximo que ele consegue é tirar alguns votos de eleitores decepcionados do Bolsonaro para ajudar Lula, talvez, se for candidato, a ir para o segundo turno, né? Ou a vencer. Então, assim, que papel, né? Que papel pouco nobre, pouco patriótico de alguém que já teve o reconhecimento merecido, repito, que o Moro teve no passado. Então, para mim, Sérgio Moro hoje é uma coisa assim impressionante. Para mim é um case. Tinha que virar estudo em Harvard. Moro tinha que virar um estudo em Harvard. Como adquirir um capital político enorme de forma tão meteórica e dilapidar esse capital inteiro de forma tão rápida, igualmente meteórica. Esse é o estudo de casos de Sérgio Moro hoje. Fios, a gente tem muitas dúvidas em relação ao Sérgio Moro, né? Ele que queria o Disney Rossetti como superintendente-geral da Polícia Federal, o Disney Rossetti que é ligado ao ministro Alexandre de Moraes, são muito próximos, e a gente tem dúvidas, né, sobre o que ele pensa sobre tantos assuntos. O que você tem a dizer sobre o Moro? Pois é, Lacombe, essa nossa proposição, né, quem é Sérgio Moro, aqui desse programa hoje, isso não é uma provocação nem é uma pauta, isso é uma pergunta legítima que nós temos. Porque, assim, a política não existe, né? Quer dizer, eu não gosto de política, isso aqui não é um programa de política, né? A política é um meio. A política é um meio para você organizar uma sociedade e para uma série de coisas. Então, interessa saber quem é esse homem que fez o que fez em termos de Operação Lava Jato. Aquilo não é normal, né? Aquela força-tarefa virtuosa que persistiu contra tudo e contra todos, dá para dizer assim, né? Esse tipo de investigação consequente, pragmática, discreta, não tinha precedentes no Brasil, a verdade é essa, né? Teve outras frentes importantes de investigação. O Ministério Público tinha tido aí momentos bastante positivos, né, no seu trabalho investigativo, em várias frentes, evidentemente, mas havia sempre a necessidade de uma espécie de uma realimentação pela opinião pública, né? O Ministério Público pecou muitas vezes por precisar ali alimentar a imprensa, criar as manchetes para trazer a atenção em torno daquele tema, para ter forças para levar adiante a investigação, a diligência, o que fosse, né? A Operação Lava Jato não teve isso. A Operação Lava Jato, ela prosperou no silêncio, né? As investigações, quando apareciam, elas já estavam maduras. Ela não, daí a força, né, deste conjunto de homens e instituições, do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, da Receita Federal, se montou, de fato, um sistema de investigação pródigo, né? Lava Jato não é uma licença poética, não foi. Por que não houve outras operações desse tipo? Porque ela teve, de fato, né, uma engenharia sem precedentes. E ela foi adiante destruindo um tipo de acordo, um tipo de crime que une, historicamente, não só no Brasil, mas no Brasil a gente sabe, né, políticos graúdos com empreiteiros, por exemplo. O cidadão comum sempre achou que isso era inatingível, e a Operação Lava Jato chegou aí. Ela, de fato, quebrou um sistema de corrupção, uma quadrilha regida de dentro do Palácio do Planalto pelo presidente da República, que foi preso, né, já como ex-presidente, e prendeu Marcelo Odebrecht, prendeu Léo Pinheiro, prendeu figuras importantíssimas desta elite de empreiteiros que fazia o que bem queria desde sempre.
no Brasil, né? Sérgio Moro, então, tem esse lastro, esse homem que a gente quer avaliar aqui, ele tem esse lastro, ele fez parte disso, ele foi peça importantíssima disso. E o que acontece depois, nesse período recente, né? Lacombe, a gente vai fazer mais uma vez uma ressalva aqui que é importante. A gente não tem torcida aqui, a gente não tem diretriz ideológica, a gente não tem a camiseta do time A, do time B, a gente não quer ser mais Moro, menos Moro. A gente quer entender o que se passa nesse momento dramático, né, da conjuntura nacional e mundial. Então, é muito importante entender o que aconteceu com o Sérgio Moro, né? O Constantino estava comentando agora esse tweet dele, né? Claro, de uma assessoria e tal, mas, enfim, ele já está fazendo isso há muito tempo, há bastante tempo. Ele certamente aprova essa expressão patética, né? Essa tirada pueril, né? Essa ideia de dizer não vamos voltar ao mensalão, isso é uma politicalha, né? Então, como esse homem um dos autores dessa ação pródiga, histórica, que eu acabo, né, de dar uma resumida aqui, como é que esse homem se mete numa situação como essa? Quem é esse homem? Nessa mesma linha desse post aí que a gente viu agora sobre a decisão da Rosa Weber, né? Quer dizer, um cara realmente ali, aí eu passo a chamar de um cara, né? Antes eu estava dizendo, esse homem, esse juiz, esse, né, personagem da história, eu olho um tweet desse e digo, um cara, como é que um cara parte para uma ação como essa e a gente percebeu esse tipo de diretriz já desde daquele momento em que ele tentou dinamitar o governo. Ele, de dentro do governo, como ministro da Justiça, convocou uma coletiva com a imprensa, né, que a maioria desta imprensa vinha tentando sabotar a gestão dele, claramente, né, agindo contra ele, atrapalhando ele. Eu não estou falando de imprensa crítica, não. Eu estou falando de conspiração, falando de sabotagem, né? Era isso, plantava a demissão dele todo dia, era ou não era? Acho que todo mundo há de se lembrar. Pois bem, ele chama essa imprensa, chama toda, mas chama essa, né? E curioso, porque ele dizia dentro do governo que não ia sair. E aí, no cargo, ele chama essa imprensa para fazer um ataque ao governo, que até hoje a gente não sabe o que era. Aquilo que a gente assistiu ali, uma coisa meio difusa. Não, tinha interferência aqui, ali. Ora, ele sabe muito bem o símbolo, ele sabia ali muito bem o símbolo que ele constituía, né? Símbolo de um enfrentamento sem precedentes à corrupção no Brasil. Então, ele sabia muito bem ali o significado de qualquer objeção, não precisava nem ser um ataque frontal ao governo. Então, ele estava pedindo demissão no meio de uma pandemia, no meio de uma grande crise, com um ataque ao governo de dentro do cargo, chamando a imprensa, fazendo, portanto, um show sem consistência. Então, quem é esse homem? Quem é esse homem que, naquele momento, inclusive, né, tentou transformar isso numa novela, vazou aí para as televisões, conversas particulares, não estou à venda. A gente fica até nessa dúvida, né? Ele falou ali, não estou à venda. E até então a gente pensava, claro, Moro, claro que a gente sabe que você não está à venda, a gente viu o que você fez pelo país, né? E aí, de repente, ele monta esse show, ele acena para forças da política, da imprensa, etc., que estavam só agindo para atrapalhar, e a gente olha e pensa assim, aí ele diz, não estou à venda. Pela primeira vez soou estranha essa frase associada ao Sérgio Moro, né? Você não está à venda, então você está fazendo o quê? E ele estava fazendo coisas do tipo, ele disse nessa novela que ele tentou criar, ele disse
que a Polícia Federal teve mais, né, a relação do governo com a Polícia Federal era mais republicana, ou uma palavra desse tipo, no governo do PT, do que no governo que ele estava servindo. Isso aí, Lacombe, evidentemente, já é uma panfletagem, isso aí já é um cálculo rasteiro de política. Que alguém foi lá e, se fosse o grande Sérgio Moro, ele teria olhado e dito, não, essa assessoria eu não quero, esse tipo de assessoria eu não quero. Né? Fazer política rasteira, né, depois de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já ofereci da minha vida, da minha liberdade, eu não quero. Mas ele quis. Ele topou. Ele não só topou, como ele vocalizou e depois continuou vocalizando. Depois continuou surfando nessa pequena política para ser simpático, né? Então, este homem foi capaz de trazer um avanço sem precedentes contra o crime, contra a corrupção no Brasil, e depois caiu, de fato, até prova em contrário, até que ele consiga demonstrar que ações são essas, que denúncias são essas, né, que ele parece querer trazer, né, ele mostrou que não tinha, né, como homem, não tinha exatamente uma grandeza, ele mostrou que ele foi competente, que ele foi eficaz, que ele foi austero, né, no serviço que ele ofereceu ao país como juiz, mas mostrando que, como homem, não tinha essa grandeza. Resumo da ópera: deixa de ser um personagem confiável e nos leva a pensar o seguinte: não adianta uma bandeira qualquer, não adianta nem uma biografia qualquer, não adianta com quem você andou, com quem você anda ou com quem você diz que vai andar. Adianta só você mostrar o seu espírito público e a sua grandeza em todos os seus atos. E, evidentemente, você vai, de uma maneira, eventualmente, escorregar, você pode errar, etc., mas quem erra e quer perseguir essa grandeza, esse compromisso, faz o meia-culpa, aparece e faz a crítica. Isso está muito raro, a gente vai seguir comentando esse assunto. Isso está muito raro hoje na política. O Sérgio Moro, como político, ele é um pouco um emblema desse tempo, né? Um emblema desse tempo em que ninguém parece preocupado com a sua responsabilidade cívica, né? Isso parece até meio pomposo, né, sendo dito dessa maneira. Ninguém parece preocupado, né? São pequenos cálculos e o Sérgio Moro, infelizmente, por isso, deixou de ser uma referência de homem público, né, que nós achávamos que tínhamos reencontrado e agora continuaremos procurando. Ana e Constantino pediram a palavra. Ana, primeiro você, depois eu passo para o Constantino. Se você está assistindo esse vídeo, eu quero te agradecer. Nós estamos juntos, tentando através do conhecimento, e o conhecimento é a base de tudo. Então eu peço a vocês, ajude o canal a levar mais conhecimento a mais pessoas. É só através do conhecimento que poderemos melhorar o nosso local e também o nosso país e combater o mal nesse mundo, que é o mal da ignorância. Eu peço a vocês que ajude o canal, ajude com qualquer coisa. Muitas vezes você doando R$1 através do Pix, você já vai ajudar o canal. Se 10 pessoas verem, o que é R$1 para você? R$1 não é nada. R$5, faça o Pix, ajude o canal. Se o nosso canal chegar longe, como chegou esse canal que eu tô colocando para vocês aqui agora, esse canal chegou a 20 mil inscritos. Esse foi o último print que eu tirei do canal. Então, vocês podem ver que eu ganhava 110 inscritos a cada 28 dias. Ele já estava com 19.858. Chegamos a 20 mil e esse canal foi removido do YouTube. Isso mostra que o nosso canal alcançou muita gente. Olha esses comentários que eu pude tirar o print. Olha as pessoas dizendo, olha para vocês verem. Olha um comentário como esse do Maurício. Ótimo vídeo. Já passei para vários amigos aqui fora do Brasil. Um abração de Jerusalém, capital de Israel. Shalom. Que legal, né? Olha aqui outro do Natan Almeida. Gosto muito de seus vídeos. Sou daqui de Vitória, Pernambuco, Brasil. E olha esse outro aqui, de uma experiência que eu tive. A Islaine Gonçalves. Que experiência linda. Obrigada. E esse outro do Timóteo Chico.
Amigo, força! Faça a sua parte, um abraço. Aqui de Moçambique, África. Olha esse outro do Sidney Menezes. Parabéns, meu parceiro, e a todos que lutam por um país melhor. Hashtag patriota mesmo. Olha esses dois outros aqui. Rosimar Nunes Alter. Moro aqui na Alemanha e acompanho tudo pelo YouTube. E a Glaucia Augusta. Glaucia, Rio de Janeiro, sou inscrita. Tá vendo? Vários comentários. Isso foi os comentários que eu consegui tirar print deles. Muitos outros comentários que eu recebi e que me alegraram e que me impulsionaram a continuar esse trabalho. Então, começamos esse canal do zero e agora eu peço a você que me ajude. Compartilhe o vídeo, dê o like no vídeo, isso é muito importante, e comente em cima do vídeo, dê sua opinião. Vamos melhorar o país juntos, vamos melhorar a nós mesmos primeiramente, adquirindo conhecimento. O canal está repleto de playlists com diversos assuntos, filosofia, astronomia, ciência, política, religião. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a... E não esqueçam de se inscrever, compartilhe o vídeo, dê o like, ajude o Brasil a melhorar. Vamos fazer desse país um Brasil melhor. Conto com a sua ajuda. E fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe todos nós. E saiam da ignorância.